Quantas pessoas que travam o progresso da minha vida não entenderem que quanto mais hipócritas, cínicos e mentirosos eles forem, mais rude eu serei com eles, tanto a minha vida quanto a deles também não progride, certo? Eu vejo uma pessoa que faz se representar a minha irmã para roubar ela mesma, para roubar a própria filha. Então eu já vi a minha tia, eu vi minha irmã 3, 4 vezes na minha vida inteira. Eu resguardei minha irmã de um patrimônio milionário, certo? Isso eu assino embaixo para falar, porque a mãe dela não abriu nem a boca para resguardar o patrimônio da filha. Então, eu vi a minha tia, daqui, irmã da minha mãe, porque a irmã da minha mãe viveu com a minha mãe a vida inteira, com a minha mãe ajudando ela. Então, o fato de eu ter visto 3, 4 vezes a minha irmã e ter praticado com ela aquilo que a irmã da minha mãe não teve condição de fazer com a minha mãe, é onde que eu demonstro a maior honra e maior dignidade. E eu enalteço de fato a minha pessoa, porque se eu não. Eu sei quem eu sou. Eu aprendi a ser quem eu era diante das guerras, das dificuldades, dos obstáculos que a vida me oferecia. E quanto mais problema me trouxerem, pior vai ser. Isso eu assino embaixo também. As pessoas precisam da gente para resguardar o patrimônio delas, para depois elas virem e querer dar uma facada nas tuas costas, querendo roubar você e roubar uma pessoa que é representada, diz por uma pessoa de plena consciência de responsabilidade civil, penal, administrativa. No entanto, não consegue ter uma responsabilidade familiar, certo? Se meu pai quisesse passar o patrimônio dele no nome da filha e no nome da esposa, da ex-esposa dele, ele teria feito. Porque ele teve 20 anos para fazer isso. E a última conversa que eu tive com meu pai era para passar o patrimônio no meu nome e no nome da minha irmã. Tão repentinamente meu pai desencarna e eu preciso de resguardar o patrimônio da minha irmã. E por trás desse resguardo vem a mãe dela, que representa a menina, porque ela é relativamente incapaz. Enquanto ela não entender, isso eu falo da minha própria irmã, enquanto minha irmã não entender que ela é muito mais, tem muito mais sanidade do que a própria mãe, a mãe só vai fazer merda com a vida dela. Se o patrimônio fosse para ser dividido entre eu e minha irmã, já tinha sido dividido há muito tempo. Agora a questão, falta de escrúpulo, falta de envergadura moral, de caráter, em fazer-se representar uma menina de 20 anos para roubar ela mesma, para roubar a própria filha. Cá estou eu para dizer não. Aqui não, tá? Você pode roubar a tua filha, mas eu não. Porque o patrimônio que eu estou dividindo com você, eu tenho testemunha para falar disso, que viveu lá atrás. O patrimônio, um grande patrimônio que meu pai fez lá no rancho é derivado do patrimônio matrimonial da minha mãe com ele. E eu carrego todo esse peso nas minhas costas. Talvez vocês consigam ter discernimento do que eu falo quando vocês passarem de fato pelo que eu passo. Em ver a sua mãe trabalhar, lutar a vida inteira, ser negligenciada a dignidade, a honra e o caráter dela, para ela resguardar o patrimônio de me ajudar, né, a resguardar o patrimônio de pessoas que só enganaram o meu pai. Quando a minha mãe conheceu o meu pai, a minha mãe saiu de um sobrado, de uma mansão e foi morar no fundo do quintal. Muito diferente de quando a mãe da minha irmã conheceu o meu pai, de Kawasaki Ninja, 1100 cilindrada, AP no 10º andar, zero, carro zero, muito diferente. Então, Deus traz a verdade para cada um. É o homem de baixíssima envergadura moral, sem vergonha na cara, sem escrúpulo, ludibria o destino de Deus. E quanto mais prejudicarem a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida da minha família, mais prejudicar os outros, eles estão prejudicando. Porque não sou eu que travo, ou obstaculizo, ou prejudico, ou proíbo qualquer um de exercer os seus direitos, não. O que mais tem aí é pessoas fazendo a coação psicológica, a manipulação moral, a diminuição da autoestima, as limitações do exercício dos seus direitos. Enquanto a minha irmã não entender isso que a mãe dela pratica com ela,
ela vai estar em maus lençóis. Graças a Deus eu dou transparência para minha mãe, da própria mãe dela, daquilo que eu não concordo. É fácil a pessoa querer receber, querer ter a sua casa construída enquanto ela almoça no ar-condicionado, toda emperequetada, enquanto a outra filha está carregando carriola lá na casa dela, cuidando de pedreiro, sendo desgastada. Não bastasse todo o sacrifício dentro da minha casa, a minha mãe pratica ainda o sacrifício dentro da casa da mãe dela. Praticava, porque hoje não pratica mais. Então só quando vocês passarem por esses ditames, vocês vão poder me apontar, me julgar. Enquanto não acontecer isso com vocês, vocês vão achar que eu estou errado. Mas quando for na tua pele, quando for aí no teu umbigo, aí você vai entender o que o pai te fala.